Muito boa noite, bem-vindos ao DIN Análise, o primeiro desta semana, o espaço do Porto Canal, onde fazemos a reflexão sobre os assuntos da política e da economia que marcam a atualidade. Esta noite temos dois líderes aqui no Frente a Frente. Do meu lado esquerdo está Marco António Costa, o líder da Distrital do PSD. Boa noite, obrigado por estar aqui. Do meu lado direito está Renato Sampaio, o líder da Federação Distrital do PS. Boa noite, obrigado também por estar aqui mais uma vez. Meus senhores, vamos partir então à conversa refletindo sobre a atualidade e vamos começar esta nossa conversa. Começo se calhar pelo Dr. Marco António Costa. Vamos começar por debater um pouco aqui a questão das autárquicas que se aproximam. Este ano é um ano eleitoralmente muito forte. Temos 3 eleições europeias, autárquicas, legislativas e começo pelo Marco António Costa porque em 2005, tal como aconteceu em 2001, o PSD foi o partido que venceu as eleições autárquicas. Vamos por passos. O que é que antevê este ano? Eu antevejo voltar a vencer as eleições autárquicas. Esse é o cenário que me parece mais natural, porque tenho confiança, por um lado, nos presidentes de Câmara que estão em exercício neste momento nos vários municípios que são liderados pelo Partido Social Democrata e, simultaneamente, temos encontrado um conjunto de candidatos, que poderemos discutir cada um deles particularmente, que nos fazem acreditar na possibilidade de uma viragem estratégica em termos eleitorais em muitos desses municípios onde nós somos oposição. São sabidas as dificuldades que hoje o poder instituído em Amarante por parte do Partido Socialista vive com uma série de episódios negativos ao longo de todo este mandato. É conhecido o cansaço que existe relativamente à governação socialista de Amarante, portanto temos uma esperança muito grande que o Dr. José Luís Gaspar, que é nosso candidato à Câmara, vença as próximas eleições autárquicas. Uma esperança baseada no facto de ele ter feito um trabalho notável enquanto diretor do Hospital de Amarante, enquanto responsável na Associação Comercial e Industrial de Amarante. Em Vila do Conde, o nosso candidato, Dr. Pedro Brás Marques, é um advogado conceituadíssimo, um homem com tradições em Vila do Conde. Julgo que as notícias que recentemente vieram a público de algumas dúvidas do Presidente da Câmara em querer recandidatar-se revela bem a preocupação que ele sente relativamente ao futuro próximo. Acredito que o Dr. Pedro Brás Marques, pela intervenção política, pela constante evocação que tem tido na comunicação social do seu trabalho, merecerá a confiança dos vilacondenses. Também um outro exemplo, Santo Tirso, vamos recandidatar o Dr. João Abreu, que durante estes anos fez um trabalho de oposição sério, construtivo e, acima de tudo, interventivo em nome dos interesses da população de Santo Tirso. E a convicção que todos nós temos relativamente àquilo que se vive hoje em Santo Tirso é uma desilusão muito grande pela colagem do Presidente da Câmara de Santo Tirso ao Governo e do Partido Socialista, que é o seu Governo, e, efetivamente, a desilusão que hoje os portugueses todos vivem com a governação do Partido Socialista e com toda esta situação que se vive no país, mas que, obviamente, já é anterior à crise internacional que atingiu o país. Já que está a falar em Santo Tirso, um homem que já foi Presidente da Câmara de Santo Tirso, que já foi também Governador Civil do Porto, vai representar o Partido Socialista na luta autárquica em Vila Nova de Gaia, onde o Dr. Marco António Costa é vice-presidente. Joaquim Couto, é um nome que intimida ou não o PSD? Não intimida o PSD, foi com satisfação que vimos o PS Gaia finalmente encontrar um candidato. É sabida a novela pública que envolveu a possível escolha de um candidato, foram muitos os nomes aventados, foram muitas as recusas públicas que foram apresentadas e, obviamente, é sempre com satisfação que nós vemos que finalmente o PS Gaia conseguiu alguém que se interessasse por apresentar uma candidatura e por estar nessa candidatura. Temos um enorme respeito democrático de todos os nossos adversários, no princípio de que temos um trabalho feito ao longo destes anos que fala por si e, portanto, é com enorme tranquilidade que nos apresentamos às próximas eleições, mas sempre no respeito mais absoluto por aqueles que são os nossos adversários políticos. Há uma diferença substancial. A doutora Maria José Azevedo foi vereadora da oposição, líder da oposição em Valongo durante 4 anos, este senhor é Presidente da Junta, são situações diferentes. Mas deixem-me dizer, porque isso é uma questão menor. Uma maior proximidade entre o Presidente da Câmara. Essa questão de Santo Tirso é menor. Eu não vou pronunciar sobre as questões internas do PS, a conclusão tirou a você há pouco quando disse
que isto são, de facto, e que tirou o Renato Sampaio quando disse isto são candidaturas contra o próprio Partido Socialista. Portanto, é um problema interno do PS, a candidatura do Sr. Narciso Miranda em Matosinhos, que aliás o problema não começa hoje em Matosinhos, começa no dia em que o Sr. Narciso Miranda foi para secretário de Estado e depois resolveu regressar e querer novamente a cadeira que tinha entregue ao Dr. Manuel Seabra, e desde aí a novela em Matosinhos não acabou. É preciso recordar que o atual Presidente da Câmara de Matosinhos, o Dr. Guilherme Pinto, foi proposto pelo Sr. Narciso Miranda, e o padrinho político do Sr. Dr. Guilherme Pinto, atual Presidente da Câmara, é o Sr. Narciso Miranda. E o resultado concreto da eleição de um ou de outro nas próximas eleições autárquicas é perpetuar-se por mais 4 anos estes conflitos que têm marcado negativamente a vida nacional relativamente a Matosinhos. E, portanto, mas acha que uma candidatura independente de Narciso Miranda beneficia o PSD ou não? Porque pode pode dividir o eleitorado. Eu julgo que essa questão... E Narciso Miranda, nesta cadeira, neste programa, garantiu que ia ser Deixe-me dizer-lhe o seguinte, eu acho que o que não beneficia Matosinhos é toda esta pouca vergonha que há vários anos o Partido Socialista instalou em Matosinhos, nomeadamente pela conflitualidade interna verdadeiramente vergonhosa que se instalou e que prejudica a imagem de Matosinhos e que, na minha opinião, continuará no futuro se, porventura, o PSD não tiver a capacidade que julgo que terá de apresentar um candidato que vença as próximas eleições. Porque senão, se for eleito o Narciso Miranda, teremos a novela com o Dr. Guilherme Pinto. Se for eleito o Dr. Guilherme Pinto, teremos a novela com o Sr. Narciso Miranda. À frente. Relativamente a Valongo. Valongo, a questão é muito simples. O atual Presidente da Câmara tem vários mandatos. Acredito que o trabalho que ele fez ao longo destes mandatos todos lhe merece a confiança da população local e acredito na sua reeleição. Quanto à estratégia do PSD no Distrito de Porto, ela é tremendamente simples. Foi a reeleição, é a recondução e a recandidatura dos atuais Presidentes de Câmara, e escolher candidaturas de ruptura na maioria dos outros casos onde somos oposição. Por exemplo, em Lousada temos um candidato que é um homem com largas tradições na terra. O Leonel Vieira é uma pessoa com uma enorme tradição em termos de trabalho político por Lousada e acredito que será um fortíssimo candidato e que apresentará argumentos à população para vencer as eleições. Deixe-me só dizer, para terminar, uma questão que me parece muito importante, tem a ver com o futuro próximo relativamente ao processo eleitoral autárquico. Eu julgo que o que é fundamental aqui é percepcionarmos que o PSD, já há mais de uma década, que no Distrito do Porto é a força política maioritária em termos de autarquias. E é porque uma razão muito simples. Porque nós, contrariamente àquilo que estava a dizer há pouco o meu amigo Renato Sampaio, é que eu acho que as distritais têm um papel de proximidade, de aconselhamento, de orientação política para evitar a conflitualidade e para muitas das vezes evitar que as situações cheguem a pontos de ruptura que gerem essas tais candidaturas. Mas também confio, isto é, também concordo com aquilo que disse o Renato Sampaio sobre a origem de algumas candidaturas independentes. São candidaturas contra os próprios partidos de onde saem essas pessoas, mais do que serem verdadeiramente movimentos independentes cidadãos, que era aquilo que a lei pretenderia quando instituiu esta possibilidade de cidadãos independentes apresentarem candidaturas. Portanto, o PSD é com tranquilidade que encara este processo eleitoral autárquico de 2009. Acreditamos, onde o PS teria, na minha opinião, que apostar tudo, fez uma meia aposta, apresentou uma candidata à Câmara do Porto que revela à partida uma incerteza e uma desconfiança sobre si própria, porque quer ser candidata ao Parlamento Europeu, que é o primeiro ato eleitoral, e só a seguir é que haverá eleições autárquicas, porque ela própria... O Renato Sampaio seguramente vai responder que o Fernando Gomes também fez isso, não é? O Renato Sampaio vai responder que o Fernando Gomes também fez isso, ou não? Não vou responder, eu discordo completamente, são momentos diferentes e situações diferentes. A doutora Elisa Ferreira dá um tiro em falso de partida nesta candidatura, porque ao querer ser candidata ao Parlamento Europeu, todos os portuenses percebem o grau de insegurança que ela tem relativamente ao seu próprio trabalho e à sua própria candidatura. Julgo que está... Quer responder, Renato Sampaio? O projeto mais importante de todos, que são as pessoas, as mais desfavorecidas, que durante anos viveram nos bairros sociais sem o mínimo de condição de dignidade, por responsabilidade do Partido Socialista, que deixou os bairros sociais numa degradação enorme e deixou 25% da população do Porto
completamente desprotegida. Eu só gostava, só para fechar, dizer o seguinte. Eu percebo que interessa ao tal Renato Sampaio fazer este ataque ao Dr. Rui Rio, mas verdadeiramente sabe que, nomeadamente, o metro tem beneficiado muito da ação política do Dr. Rui Rio e que o Dr. Rui Rio teve que resolver todas as trapalhadas que o Partido Socialista deixou na Câmara do Porto, nomeadamente o Porto 2001, que efetivamente deixou tudo por fazer na cidade de Porto. Bom, e agora o Marco António lançou aqui novos temas que nos daria para